E aí, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Para o nosso vídeo de hoje, eu trago um modelinho um pouquinho diferente. Hoje a gente vai tratar de questão de atualidade. Recentemente, a gente tem alguns acontecimentos que estão envolvendo aspectos políticos e aspectos religiosos. E para você não cair de paraquedas nesse tema em alguma prova, eu trouxe alguns pontos importantes que vão te ajudar a situar as suas posições e opiniões, entender o que está se passando nessa questão em específico. Beleza? Vamos lá, vamos começar. A gente vai falar da Catedral de Santa Sofia. Catedral, mesquita e museu. Ela já passou por estes três momentos ao longo de sua história. Ela também pode ser chamada de Hagia Sophia, um templo dedicado à sabedoria. Mesmo tendo esse nome de Santa Sofia, ela inicialmente ela é construída e dedicada para o estudo do segundo membro ali da Trindade. Seria Pai, Filho e o Espírito Santo. Santa Sofia, então, tem a sua função de adoração e estudo do que seria correspondente ao Filho dentro da Santíssima Trindade. Ao longo de sua história, ela vai passar por diversas modificações, então vamos lá rever um pouquinho desses momentos. Ela é construída no ano de 537 pelo imperador bizantino Justiniano. Império Bizantino, eu sei que para muitos não é algo familiar, mas vamos retomar. Lembra que existia um Império Romano e que no auge de sua expansão, então ele é dividido em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Quando a gente estuda Império Romano, a gente tende a focar mais na parte ocidental, que é a sua sede em Roma. Todavia, o Império Romano do Oriente, ele não tem a sua queda ali no mesmo período. Ele vai durar ali aproximadamente mais uns 1000 anos. Com a sua capital em Constantinopla, ele então passa a ser ali adotado historicamente com o nome de Império Bizantino. E ele vai ter todas as suas particularidades e semelhanças também com o Império Romano do Ocidente. Então vamos lá. Sob o governo do imperador Justiniano, inicia-se os seus trabalhos e é construída então esta gigantesca catedral. Catedral essa que será a maior de todas até o ano de 1520, com a construção da Catedral de Sevilha, lá na Espanha. Essa catedral ela é majestosa, ela é imponente e tem um aspecto religioso muito forte. Ela tem ali os seus 55 metros de altura, ocupa uma área bem grande e está localizada na atual cidade de Istambul, na Turquia, antiga Constantinopla. Ela é tida como a joia bizantina, a construção mais imponente ali do seu império. O seu interior é decorado com diversos mosaicos. Para quem não sabe o que é mosaico, são imagens construídas a partir da junção de pequenas pedrinhas, pequenos ornamentos que são colocados lado a lado, compondo então a sua imagem. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. E esses mosaicos são a máxima do que a gente tem como arte bizantina. Então, ela possui um valor histórico muito grande dentro da Igreja Ortodoxa e também dentro dos povos que também são ortodoxos. Vamos lá. Ela vai ser governada durante ali os reinos bizantinos por mais de 1000 anos e vai servir então como principal templo dessa religião. Para quem não está manjando muito, que eu estou falando assim de parte da Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa ela é cristã e ela surge a partir do Cisma do Oriente. Para quem quiser entender um pouquinho mais de Cisma do Oriente, clica no vídeo que está linkado aqui e você pega a introdução aí, vai conseguir se referenciar bem. Beleza? Vamos
ao próximo momento que Santa Sofia irá passar. Mesquita Islâmica. No ano de 1453, o sultão Maomé II inicia o cerco a Constantinopla. Durante a expansão do Império Turco, Constantinopla estava ali como um expoente a ser conquistado, uma grande conquista. A cidade de Constantinopla, ela possuía muralhas tidas até então como impenetráveis. Desde que foram construídas, ninguém conseguiu adentrá-las. Todavia, lá no ano de 1400 e tanto, a tecnologia militar havia avançado e o sultão Maomé II manda então construir gigantescos canhões e coloca a cidade então sobre uma chuva de artilharia que dura aproximadamente uns 50 dias, até que rompem essas muralhas e dominam a cidade. Tem uma série da Netflix muito legal, que este senhor aqui, que é o Maomé II, se transforma neste daqui. É bem legal, a série é bem empolgante, recomendo para vocês. Ao tomar a cidade, o Islã, neste período, é tido como uma religião extremamente tolerante. Então a igreja, que já se encontrava bem deteriorada devido ao enfraquecimento de muitos anos de Constantinopla, do Império Bizantino, passa por uma restauração. Os seus mosaicos são cobertos por uma camada de gesso e ficam ali escondidos durante muito tempo. São colocados também grandes painéis de bronze, acompanhe aqui comigo no cursor, com escritas do Corão, o livro religioso do Islã. Mesmo o Islã reconhecendo figuras como Jesus Cristo dentro da sua literatura, eles têm um pequeno problema com essa representação de imagens. O Islã ele condena um pouco a representação de figuras religiosas, tanto que dificilmente você vai encontrar alguma representação de Maomé, de Deus, de Alá, que seja feita por alguém da área do Islã, beleza? A cruz é retirada, são construídos miríades em volta da igreja, que são torres que conclamam o povo para suas orações. E passa-se então aí mais uns 500 anos até que vamos chegar ao nosso próximo acontecimento de Santa Sofia, que agora passa a compor ali o Império Turco Otomano. Otomano é a dinastia, gente, é o nome da família, que vai então governar esse império por bastante tempo. Lá em 1935, a gente passou já pela Primeira Guerra Mundial, que virá por fim a esse domínio otomano. Essa dinastia será deposta, será instaurada uma república, no que hoje a gente conhece como Turquia. E então, a catedral, ela passa por uma secularização. Secularização significa retirar esses aspectos religiosos de questões do Estado. Toda a Turquia, que antes possuía governo e religião extremamente atrelados, agora passa a se configurar como uma república, como um Estado laico, um Estado que não possui religião, respeita as religiões como um todo, e faz-se então de Santa Sofia o símbolo máximo, a transformando em museu. Torna-se o museu mais famoso da Turquia, recebia ali na faixa de quase 4 milhões de visitantes por ano, e possuindo, então, agora as artes dos mosaicos, aquela arte bizantina, lado a lado com as representações de textos do Corão. Torna-se também um símbolo ali de tolerância entre o Oriente que o Ocidente, que busca, nesse contexto, uma reaproximação maior. A Turquia passa a desenvolver novas relações ali com os países europeus. E em 1985, a Unesco, que é um órgão da ONU, declara Santa Sofia Patrimônio da Humanidade, tanto pelas suas artes lá dos mosaicos, como a sua arquitetura e todo o seu legado histórico. São muito importantes para configurar Santa Sofia como esse patrimônio da humanidade.
Todavia, onde que a gente entra na atualidade agora? A gente entra na atualidade com este senhor aqui, o senhor Erdogan. Ele é o atual presidente da Turquia. É um político turco de longa carreira e no seu partido da Justiça e Desenvolvimento busca ali desenvolver o que a gente traz como um neo-otomanismo, uma retomada deste passado otomano glorioso. Conhece algum outro país aí que está fazendo sempre referência a esse passado? Busca lá nas nossas aulas de exaltação de nacionalismo, como junto dessa retomada de aspectos históricos. Ele vai adotar uma agenda liberal na área de economia. Todavia, na parte social, ele é tido como um conservador, liberal na economia, conservador nos costumes. Ele vai ter ali, para 2013 e 2014, um grande avanço com o seu partido como um todo. Mas atualmente, nas últimas eleições municipais, o seu partido perde as principais cidades, tanto a capital, que é Ankara, a capital da Turquia é Ankara, e Istambul. Istambul não é a capital, é a maior cidade, mas a capital fica em Ankara. E agora, em 2020, a administração de Santa Sofia é devolvida aos religiosos e são agora permitidos cultos islâmicos dentro desta catedral. Erdogan prometeu que os mosaicos não seriam encobertos, seriam somente colocados panos durante o período de oração, já que para o Islã essas representações não são permitidas. E agora, o que o Erdogan busca com isso? Vamos ver a repercussão. No âmbito interno, ele foi muito bem aceito. Existe essa exaltação nacionalista dentro da Turquia e existe a exaltação religiosa entre a comunidade muçulmana. O Erdogan busca cada vez mais apoio nesses setores religiosos. Na comunidade muçulmana como um todo, foi vista como uma devolução, como uma reparação. Eles se sentiam lesados em não ter mais este local de culto. Todavia, no seu âmbito externo, o Erdogan reforçou ali uma luta contra o secularismo, que seria essa exclusão da religiosidade da vida pública, e também reforça uma luta contra o que seria tido como o Ocidente. A Grécia foi a primeira a se posicionar. Tanto Grécia quanto Rússia são os países que se proclamam detentores desse legado bizantino. Então eles vêm e criticam essa devolução do museu, agora mesquita novamente, para o domínio religioso, como uma segunda perda de Constantinopla, uma retomada. Todavia, os muçulmanos encaram isso como uma segunda reconquista. Os Estados Unidos vão se posicionar contra, mas não vão lá falar muita coisa, dado que a sua política também é muito similar em alguns aspectos com a do Erdogan. E a Rússia, mesmo tendo algumas disputas políticas, como o caso da guerra na Síria, onde a Rússia apoia o presidente Assad e a Turquia apoia a sua deposição, Rússia e Turquia recentemente fecharam um acordo de cooperação militar, onde a Turquia comprou sistemas antimísseis sofisticadíssimos de Moscou, que, né, na boa venda e troca ali, eles acabam se acertando bem legal. A ONU, por meio da Unesco, vai recriminar e vai dizer que Santa Sofia deveria ser deixado como um museu. Erdogan rebate isso, dizendo que ela tem um valor histórico, mas também tem esse valor religioso, e faz ali uma comparação com o Vaticano. Tá falando, então vamos colocar também o Vaticano somente como museu e não mais como um templo religioso. A Igreja Católica, o Papa vai soltar uma nota lamentando a decisão, o que também pode ser, de certo ponto, criticado, dado que a Igreja Católica tem um histórico de ressignificação de templos. A maioria das igrejas foram construídas ali em outros locais de cultos de antigas religiões. Aqui no Brasil, por exemplo, locais sagrados para os indígenas. No Marrocos tem uma mesquita lá bem famosa, que ao
Portugal expandia a sua corrida marítima lá em 1415, vai converter essa mesquita para culto cristão, e a Igreja Ortodoxa vai se dividir. Uma parte, assim, como é que eu vou dizer, mais progressista da Igreja Ortodoxa vai lamentar a decisão, por sentir ali que novamente está perdendo esse templo, mas uma parte conservadora da Igreja Ortodoxa meio que comemorou e ficou feliz com isso, dado que agora, sobre cuidado islâmico, as regras religiosas serão impostas para você visitar esse templo. Você vai poder entrar lá, mas você vai ter que estar descalço, vai ter que estar com uma vestimenta adequada, o que ainda não acontecia quando era somente um museu. Então, por esse aspecto, um pouco mais religioso, a Igreja Ortodoxa vai se dividir. Trouxe aqui para vocês um mapinha da arquitetura bizantina. Pergunto se ficou alguma dúvida. Peço para você deixar o like, se inscrever aí no canal. E caso precise entrar em contato para esclarecer alguma dúvida ou alguma parceria, tá aí o meu e-mail, alcinopedroaugusto@gmail.com. E se inscreve lá, me segue no Instagram, @profigutogel. Belezinha, gente? Espero ter ajudado. Tchau, tchau, até a próxima, viu?